Eu sou nascido aqui no município de Londrina. O pessoal falava de Gleba Ribeirão dos Caçadores, uns chamavam de Água do Tigre, até hoje eu não sei qual que é o nome correto. Tinha 2 nomes lá, né? E na divisa de Cambé com Londrina. E a gente veio mudar para Varta, mais ou menos no ano de 61, 61, né? E aí, depois a gente veio para Londrina em 64, tá? Então eu vim com os próximos 5 anos e meio. Na verdade foi 60, né, Zé Luiz? Estou fazendo, eu não tenho assim bem cronológico, mas é uma diferencinha pequena e tal. E 64 para Londrina. As 3 irmãs mais velhas, elas estavam já em época de entrar na faculdade. Não existia asfalto de Varta para Londrina, e isso foi um fator determinante para que a gente mudasse para Londrina. Não tinha uma segurança, né, que você pudesse vir na aula todos os dias. Até hoje, né, com asfalto seria totalmente viável e tranquilo. Mas meu pai fez opção pelo estudo, pelo ensino, pela cultura, né? Algo que nem tanta gente fazia, né? A pessoa tinha que pensar um pouco para frente, né? Muita gente naquela época de 64 não tinha essa preocupação com os filhos. E nós viemos para cá. Eu vim muito a contragosto, né? Eu gostava muito da vida lá no Patrimônio, vida solta, com muito trabalho, muita coisa. Participava de muita coisa, de cuidar do pátio, mexer com máquina de arroz, mexer com criação de porco, né? Vivia lá de vez em quando passando as peneiras nos lambari. Então, quando eu vim para Londrina foi uma tragédia, né? Demorei muito para me ambientar. Quando nós viemos para Varta, na época o meu pai era o último que morava no sítio, né? Então o tio Luizinho, mais novo, já estava no Marumbi há uns 7, 8 anos, né? O tio Silvio veio com o vô já também uns 3 anos, 4 anos antes. Então era uma questão assim, até ir para Varta juntava um pouco o conforto, né? A nossa casa que a gente morava no sítio não tinha nem banheiro, né? Não tinha vaso sanitário, não tinha lavatório, etc. Tal, né? Era fora? Então, era fora. Então foi feita uma coisa, foi uma espécie de upgrade, né? Se viabilizou um negócio, que tinha uma pessoa que estava indo embora, né? Vendendo uma... Beneficiadora de... Não, a pessoa estava vendendo uma loja de calçados e outras coisas. Aí tinha um barracão muito grande lá. Aí o pai acabou comprando uma máquina de arroz e instalando, e começou a trabalhar com a máquina de arroz. O comércio, eles só tocaram uns dias lá até vender parte do estoque, e até tem uma história boa, né? Que o estoque se vendeu e não recebeu até hoje. Uns 100 pares de sapato lá. Foi vendido e não foi recebido, né? Aí o pai começou com um negócio de máquina de arroz, né? Eu achava muito interessante, muito divertido, né? Porque a gente pegava o caminhão e saía, por exemplo, um sábado, domingo, saía de madrugada, ia para a região lá de Itamarana comprar arroz. Aí o pai aproveitava, às vezes comprava um pouco de feijão, às vezes comprava um pouco de milho, às vezes comprava algum porco, né? Então você saía de madrugada, voltava com o caminhão cheio, né? Aí ele ia comprando lote de arroz, né? E as máquinas de arroz eram muito interessantes. O sistema de arroz, boa parte era escambo, né? Então você praticamente não vendia arroz para as pessoas de maneira geral. Boa parte das pessoas plantavam arroz. Aí eles trocavam o arroz com casca com arroz descascado. Isso era sendo feito muito. Não sei se você sabe, por exemplo, um feijão de 2 anos não presta para comer. Um arroz de 10 anos presta para comer, desde que ele fique na casca. Então, a pessoa plantava o arroz, ficava lá em casa, ele ia comendo um arroz velho. Então, ele trazia na máquina de arroz, beneficiava, alguns só trocavam. Então, tinha uma renda aí. Aí, depois, meu pai ia fazendo as trocas, chegava um ponto que
acumulava, vamos dizer, um caminhão naquela época de arroz, era 100 sacos, aí ele vendia a cada, sei lá, 4 meses e tal, era o lucro. Mas os custos eram muito baixos, né? Energia elétrica, o preço que está hoje não funcionaria naquela época a máquina de arroz, né? E como o arroz tinha um farelo que não tinha mercado na época, nenhum mercado, então se engordava porco com farelo de arroz, né? Então a gente engordava porco, eu ajudava a trabalhar nessa área, né? Então a renda era praticamente porco e tal. E o pai, enquanto isso, ele ia e voltava o tempo que fosse necessário para o sítio, que era muito perto, era 4, 5 quilômetros, né? Então o sítio tinha os porcenteiros, então não tinha assim tanto trabalho, era controle ali, né? O café tem coisas simples, mas era uma coisa muito rotineira, né? Os porcenteiros antigos, as coisas já sabiam o que se fazer, né? Tinha a rotina ali do processo. Então, o pessoal quando vinha para o Paraná, já vinha para a colheita. Porque normalmente o café, tem gente que fala muito assim, ai, meu pai, meu avô derrubou mato, fez isso, aquilo. 90% não fez. A companhia Melhoramento era tão organizada que você comprava a terra e ali tinha os 3, 4, como fosse despachantes, você ia lá, entrava, tinha um cara que tinha fé da companhia de terra e você fazia o acerto que você queria. Aqueles empreiteiros, mateiros, eles ou derrubavam o mato, ou derrubava e plantava o café, ou às vezes ainda trocava a madeira possível pelo café plantado. Então tinha 3, 4 negociações. Os que tinham menos dinheiro, contratava ele para fazer casa de palmito, outros faziam casa de tabuinha, outros faziam casa de madeira, peroba serrada, com telha. Pouquíssimos fizeram casas de alvenaria naquela época. Naquela época você não precisava, assim, não tinha uma demanda tanto de dinheiro, né? Então todo mundo plantava um pouco de feijão, um pouco de arroz, né? Criava porco, né? Tinha lá um bezerro de leite lá, que 2 vezes por ano você matava um boi. Quando se matava um boi, as pessoas dividiam entre meia dúzia de pessoas. Quando um matava o porco, dividia, outra semana o outro matava e dividia, outra semana matava e dividia. Então era uma situação que eles viviam assim, né? Até se dizia antigamente, né, que as pessoas iam para a cidade para comprar açúcar, fumo e aviamentos. Aviamento é linha, né, tecido, carretel de linha, botão, essas coisas, né? Querosene para lampião. Querosene para lampião, fumo, não sei se eu falei, né? Fumo. Sim. Então era assim, a compraiada era isso aí, né? E sobrava aquelas palhas de café, e meu pai pegava a palha de café, levava no meio do café, para que essa palha fizesse uma cobertura morta, e depois apodrecesse e virasse matéria orgânica, né? E aí que aconteceu um dos primeiros incêndios lá, que foi muito assustador, que a palha, a umidade fez com que desse calor, né? Ela começou a entrar em autocombustão. Então, era de noite, eu me lembro, era criança, você vê o fogo lá em cima do morro, pegando fogo na palha de arroz e queimando o cafezal, né? Aí veio bombeiro de Londrina para apagar. E é um fogo difícil de apagar, né? Porque aquilo lá vai queimar, é a mesma coisa que comer um pó de serra, né? Aquilo lá vai queimando aos poucos, é muito complicado.